voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, a gente está falando sobre algo importantíssimo para um país crescer: educação. Há quantas anda a educação no Brasil? Qual que é o projeto de educação da escola pública que tem no seu bairro? A escola pública do seu bairro, ela está pronta para formar quem? Para formar o quê? Perto do seu bairro tem uma indústria têxtil? Tem uma indústria de calçados? Perto do seu bairro tem um shopping grande? A escola pública do seu bairro está pronta para fornecer mão de obra de qualidade, ética, solidária, para exatamente resolver os problemas que estão por aí? É exatamente isso que a gente está conversando. No WhatsApp da TV Horizonte, 31 996428473, esse número que está aí no cantinho da sua tela, você manda para cá. E a Jane, que é educadora, o Adriano, que é cientista político, e a Maristela, que é psicóloga, minha colega, e representa os professores e os funcionários das universidades federais, né, o UFMG, Cefet, vão responder sua pergunta. A escola pública está pronta? E outra coisa, você só está reclamando? Se me chama para a escola pública de perto da minha casa, o Maria Coutinho, pertinho ali onde eu cresci, eu sempre vou. Jane, a gente falava sobre essa postura de que muitos desses jovens entrarão para essa escola universal, mas essas pessoas, esses jovens, não serão felizes na escola. E nem o professor também vai ser feliz. Porque se a gente começa a construir a escola aqui como um castelo lindo, não é às vezes. Sim, né? Pois é, mas então eu acho que a gente também tem que começar, eu acho que ela traz muito bem essa questão, assim, do papel desse professor, dessa função, né, desse herói. Então, assim, o que é um herói? Como é que o professor está se vendo dentro da escola? O que ele, quando ele entra numa sala de aula, o que ele está trazendo? Nós vimos essa manifestação essa semana, ele está dizendo de alguma coisa. Inclusive, essa valorização do profissional da educação vai ter que ser olhada por uma via humana. Pois é, Jane, Adriana e Maristela, mas eu repito em algo que eu estou martelando aqui na minha função de mediador. Há 2 semanas atrás, questionado com relação ao piso nacional da educação, Sim. coisa que Minas Gerais não paga, o governador Romeu Zema disse que o professor estadual, né, o serventuário estadual, já fui professor do estado também, da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho, lá no Riacho das Pedras. A escola que durante muito tempo não pôde nem ter nome, chamava Brejinho. Muito orgulho de ter trabalhado e ter sido professor no Brejinho, tenho muito orgulho disso. Uhum. Não se paga o piso nacional. E em Minas Gerais, paga dia 20 uma parte, dia 22 outra parte, dia 23 outra parte. Adriano, como que a gente valoriza a escola básica se não paga o piso, se não paga direito? E quando o sujeito reclama, o governador fala que o professor, que acha que o Estado é caça-níquel? A questão aqui de Minas é que o Estado está falido. Está completamente quebrado financeiramente, isso é inegável, não é de hoje que estava acontecendo isso, né? Então, havia uma carência de administrações mais responsáveis na questão financeira e qualquer fosse o governador que assumisse, né, esse ano, ele teria um grave problema financeiro pela frente, agravado com a crise das mineradoras por conta, né, da tragédia de Brumadinho logo no início do ano. Então, o desinvestimento aumentou nessa área, é um dos carros-chefes da economia mineira. Então, isso é um fato mesmo. Assim, está faltando dinheiro, né? Isso é um ponto. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos pisar no chão. O chão diz, não temos dinheiro. Outro problema e aí, quando o governador fala, aí sim, não foi feliz na sua expressão, né? Vamos usar esse termo. Mas, evidentemente, o Estado não produz dinheiro, o Estado não produz riqueza. Isso, para mim, é muito claro. Né? O Estado ele administra recursos que vêm até ele. Né? Isso, para mim, do cidadão. Né? Só que aí faz uma série de compromissos com outros poderes. Né? Eu não sei se os servidores do Judiciário Mineiro têm uns problemas com o servidor do Executivo Mineiro. Eu não sei se os servidores do Legislativo Mineiro estão sofrendo os mesmos problemas que o do Executivo. Então, a gente tem um problema muito grave no modo como é gerenciado os recursos desses poderes aqui em Minas.
e está faltando dinheiro. Então, qual que é a prioridade? A prioridade é a educação básica. Agora, altos salários para magistrados, para deputados, verbos de representação, né? Isso é um problema sério. As universidades estaduais e nem vamos destruir a FAPEMIG por causa disso, exatamente. Né? E nem vamos construir castelos do Poder Judiciário também aqui. Exatamente. Não é? Então, assim, a gente tem que fazer o famoso contra-altidel, ou seja, o que está acontecendo com os recursos aqui de Minas? Ampliar. Onde é prioridade? Onde não é? Onde a gente vai parcelar? Onde a gente vai pagar integral? Agora, temos condições de fazer isso? Eu gostaria que tivéssemos. Né? Mas, assim, eu não sei até que ponto os poderes aqui em Minas estão querendo fazer isso. Não me parece que haja essa intenção. Então, essa intenção, né? Eu estava lembrando aqui justamente... Deixa eu só colocar um pouquinho de lenha. A Assembleia do Rio de Janeiro... A nossa Assembleia, pelo menos, ela é um pouco mais discreta. A Assembleia do Rio de Janeiro é uma ofensa danada, eles xingam uns aos outros. Sim. Assembleia de... Os laranjais da Assembleia do Rio, o Queiroz que não aparece da Assembleia do Rio, aquela coisa toda. E aí, numa dessas brigas, a Roberta, do PSOL, deputada estadual carioca, e aí ela disse que o Partido Novo é como se fosse o PSL personalité. Assim, é uma versão chique do PSL. Você concorda com isso, Maristela? Olha, eu concordo com outra coisa. Eu concordo que, para a gente, quando a gente está numa crise, especialmente numa crise econômica, a gente tem que investir em educação e não destruir a figura do educador, não destruir as instituições de ensino. E eu queria retomar um aspecto que eu acho muito importante, que foi citado aqui. Ninguém é contra a educação básica, pelo contrário. Mas a gente tem que pensar, como o SUS. A gente tem que pensar que a gente não pode cuidar só da saúde materna e infantil e deixar as pessoas que precisam de transplante morrerem. Nós precisamos de ter um sistema complexo, uma visão integral de saúde, assim como precisamos de uma visão integral da educação. Né? Agora, o achincalhar das instituições educacionais brasileiras está sendo uma coisa terrível, não é? E estou lembrando, você me fez lembrar, foi o nosso ministro da Educação que chamou de uma forma desrespeitosa os professores de vários impropérios ao longo desse ano, né? O último foi zebras gordas, pois né? Porque ele não agora... compreende o nosso trabalho, ele não compreende o que é o trabalho de um professor, que o professor forma outros professores que vão para a educação básica, que o professor produz o conteúdo que vai para a educação básica e que se interrompe essa série, você perde gerações de produção científica, você perde acúmulo de produção científica, isso é uma coisa terrível. E além do mais, professor universitário trabalha com ensino, pesquisa e extensão, além da administração pública. Isso significa que, além de produzir ensino e produzir essa linha, alimentar a linha de produção que cria esse professor, ele vai lá e oferece diretamente o serviço através dos seus estudantes e da sua própria disponibilização, através de ações de extensão, ações comunitárias, né? E vai lá fazer o trabalho de ensino dentro de sala de aula e faz pesquisa, e escreve artigo e tem a obrigação de internacionalizar, que me faz pensar no engodo do Futurice, né? Mas então, você não acha né? que a gente, tirando um pouco essa questão de pensar a universidade e educação básica... É uma falsa polarização, você tem razão. E tem um ruído que a gente fica puxando e um não conversa com o outro. Tem que integrar esse sistema. Porque vamos pensar, quantos anos que a gente está colocando na educação básica professores que não sabem criar. Muito interessante isso. Você sabe que a maior parte dos professores que estão na educação básica vem da rede privada de ensino, né? É muito interessante, que isso é um desafio que a gente tem discutido na UFMG. Como é que nós vamos fazer para atingir os professores e para garantir uma qualidade? Porque, geralmente, as escolas, que são as escolas públicas, né? Elas têm um padrão, né, de responsabilização, e esse desafio que você colocou para nós no inicinho, né? Eu acho que a escola pública tem que ser um lugar maravilhoso, tá? Em todos os níveis, inclusive a universidade, inclusive o ensino médio, inclusive o ensino técnico, e acho que todo mundo tem que pensar no prêmio Nobel. Aí eu vou te cutucar, pensar no operário não, assim, o operário também, mas a gente tem que pensar em construir prêmio Nobel, pessoas sábias, pessoas maravilhosas, artistas, né? Mas para cientistas, isso educadores. O professor tem que saber... Tem que saber pescar, porque ele tem que estar imbuído de cultura, ele tem que estar com uma formação sofisticada. Mas aí, sabe o que eu fico pensando? A base
nossa, né? Quer dizer, qual que é esse olhar que a gente está tendo para a educação? Porque, por exemplo, a gente fala prevenção, currículo, indisciplina. Cada ano tem um novo sintoma, né? Os massacres que antigamente a gente via lá longe, agora já estão perto da nossa cidade. Todo dia é um fenômeno. O que está acontecendo, né? O que está Por acontecendo, exemplo, eu fico né? pensando uma questão que é assim, as crianças e jovens que sobreviveram na barragem, em Brumadinho, daqui 10 anos, como é que eles vão se ver? Não, eles já estão se vendo numa Sim, degradação terrível, mas né? é Que é o que acontece com o índice de Bento suicídio, hoje, né? adoecimento mental, né? É uma dívida, né? E será que a gente vai ficar tentando pagar essa dívida? As escolas ali em Macacos, que teve que sair, É uma os dívida, restaurantes uma que dívida quebraram. social. Isso tudo é educação. Isso tudo, Barão inclusive, de tem a ver com uma Cocais. dívida Barão de Cocais. histórica que vem lá do período de escravidão. Isso Pois tudo tem a ver com é. racismo, isso tudo tem a ver com a gente assumir a desigualdade como um padrão. A gente não operar com a escola, né, e com as possibilidades, não só a escola, nós estamos falando aqui de direitos sociais, Sim. direitos humanos, né? Nós temos que, inclusive, sair, tirar, inclusive, da responsabilidade apenas do professor e apenas da família, a construção desse projeto de educacional. Agora, Isso Marcela, depende de cultura, depende de arte, depende de teatro. Com censura não se faz isso, Deixa eu né? caminhar rapidinho Pois para um não, intervalo. vamos lá. E aí eu quero voltar com alguns dos pontos que foram colocados aqui. Eu acho que a Jane coloca um dos sintomas, a indisciplina, aquilo que o aluno e que a família, talvez ausente, faz. A implantação das escolas cívico-militares. Você concorda com isso? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essa história.